Som. Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos no nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Queridos, chegamos aqui ao final da nossa série dedicado ao evangelismo pessoal. Antes, porém, eu quero agradecer muito cada um que esteve acompanhando todas essas ministrações. Eu sei que foram aí quase que 2 meses e meio de a gente aprender um com o outro, né? E também com boas notícias, né? Aqui nós estamos trazendo boas novas, né? Tudo indica que a partir da semana que vem teremos o nosso culto e teremos as nossas células. Amanhã a gente vai dar um ok. Amanhã, sim, que sair o decreto, a gente vai poder estar falando, viralizando aí com vocês esse assunto, já confirmando, mas a expectativa é muito forte, que na semana que vem já aconteça aí os nossos cultos presencial e o nosso TADEL presencial, no nome de Jesus. Eu quero parabenizar todos os pastores de célula que fizeram as suas células online. Parabéns, a gente tem participado de algumas. A gente vê quantas pessoas novas chegaram à célula, né? Tantas pessoas que estavam no grupo ali, mas não participavam e agora estão participando. Parabéns, pastores, né? Conduzindo aí o pessoal, conduzindo as ovelhas, as águas tranquilas, muito bom, né? Estamos preparando agora para um tempo novo, aonde vai vir vários projetos aí que você vai poder estar praticando o que nós aprendemos aqui nessa série, né? Agora é muito importante, preste bastante atenção, que você focalize o que eu vou dizer. Pastorzão, pastor de Arley vai estar convocando aí algumas pessoas para fazer parte dos 150 valentes que vão abraçar um projeto top, e eu quero que você, por favor, tentamos até essa semana fazer uma live para o pastor estar verbalizando o projeto, mas não deu certo, mas acreditamos que essa semana, na terça-feira, o pastor vai estar aqui na igreja presencial, porque cremos que segunda, amanhã, o decreto já passou, já veio, aliás, né? E aí nós vamos poder estar reunidos e o pastor vai verbalizar esse projeto. Você deve ter visto aí alguns vídeos dos pastores falando que faz parte dos 150. Eu tenho certeza que assim que você saber desse projeto, você vai entender o quanto Deus ele trabalha no tempo dele, da forma dele, e quanto você vai poder usar tudo que você aprendeu aqui no nosso TADEL nessa série. Mas vamos lá, vamos ao nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes, né? Compartilhando o Evangelho, parte final. Vamos aqui trazer em mente o que nós aprendeu nesses 2 meses e meio, né? Durante essa série, a gente aprendeu à luz da palavra como evangelizar, né? Então, aqui a gente pôde aprender como evangelizar, como ganhar almas para Jesus e cuidar muito bem delas, né? Nós identificamos barreiras que nos impedia de evangelizar. Então, dentro da série, teve um momento que a gente descobriu que quebramos paradigmas, né? As pessoas, às vezes, vinham na cabeça, eu não posso evangelizar porque eu não tenho estudo da palavra, eu não posso evangelizar porque eu não fiz curso. Não, a gente quebrou essas barreiras. Não existe isso mais. A gente sabe que podemos, sim, evangelizar. Então, é muito bom você lembrar que não existe barreira para o evangelismo. Todos nós podemos estar evangelizando. Aprendemos também qual que é o nosso ministério. Quem lembra disso? Quem lembra aí qual que é o nosso ministério? Fala aí, é o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus, né? Isso é muito lindo. Esse é o nosso ministério, de reconciliar. E a gente aprendeu que reconciliar é pacificar, é fazer uma ponte para que a pessoa tenha uma conexão com Deus, né? Vamos ler aqui, ó. Reconciliar o mundo com Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi um ministério dado pelo próprio Deus, né? Então nós aprendemos que precisamos que o nosso ministério é reconciliar
o mundo com Deus. E também nós aprendemos que nós somos embaixadores do reino de Deus. E aprendemos o que era embaixador, o que é um embaixador. Nós representamos o reino de Deus. Tudo que nós falamos tem que ser com base no nosso estatuto. Qual é o nosso estatuto? Quem lembra? Qual é o nosso estatuto? A palavra, a Bíblia. Então, quando a gente for falar de Jesus, quando a gente for falar do reino de Deus, é necessário que a gente olhe no estatuto. Quem lembra aqui nos Tadéus que a gente convidou, a gente chamava um advogado, que tem uma advogada aqui na igreja, e perguntava, quando você vai falar das leis, você faz o quê? E ele dizia, eu vou lá e abro a Constituição. Então nós aprendemos aqui que como embaixador, nós devemos consultar a Constituição. Portanto, somos embaixador em nome de Cristo, como Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, 2 Coríntios 5:20. Como embaixador do reino de Deus, devemos olhar os irmãos com a ótica espiritual, né? Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente precisa de ver aquelas pessoas do jeito que Jesus vê, não do jeito que nós vê. Né? Quando a gente olha com os nossos olhos, nós vamos ver defeito, falha, né? Isso, vamos ficar até deprimido e desanimado. Mas quando a gente vê com a ótica de Cristo, a gente vai ver que não. A gente deve exercer, olhar com os olhos da fé, olhar para aquela pessoa e falar, poxa, tem jeito sim. Aquela frase aí que as pessoas usam, que não tem jeito, irmão, não existe. Não existe nada que para Deus não tenha jeito. Tem jeito sim, né? O nosso ministério da reconciliação, você precisa de reconciliar com essa visão. Olhando as pessoas com os olhos da fé, com os olhos que Cristo olharia, não com os nossos olhos próprios, né? Isso foi bem frisado. Nós também aprendemos que precisamos de estar cumprindo a nossa grande comissão. E fazemos parte dessa grande comissão, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós aprendemos que toda criatura, todos, é nossa família, é nosso vizinho, de todas as sortes de pessoas, não existe exceção de pessoas, e indo, batizando e ensinando, ou seja, o tempo todo, isso não para, eu batismo e eu ensino. Então, o tempo todo, a gente pode falar, ganhar, consolidar e enviar. Ganhar, consolidar e enviar. Quem lembra aí? É algo que nós precisamos de estar com isso no coração. Exercer o ministério da reconciliação e fazendo parte da grande comissão. Vamos voltar lá. Pastor de Arley vai vir com o nosso projeto. Queridão, você vai. Jesus, é algo sobrenatural. Você, pastor de célula, que é apaixonado pelo reino de Deus. Você vai sair daqui terça-feira, creio que no nome do Senhor Jesus vamos estar presentes. Você vai sair daqui com, assim, sabe, pensando várias estratégias para você ganhar alma para Jesus e cuidar muito bem delas, né? Aprendemos também que nós precisamos de influenciar as pessoas, né? E uma das formas que a gente influencia as pessoas é falando de Jesus, mostrando Jesus, claro, primeiramente, mas também para a gente fazer uma ponte com a pessoa, para a gente chegar perto da pessoa para evangelizar, é necessário a gente fazer algumas perguntas, né? Porque às vezes assim a gente chega para evangelizar e está assim sem graça, né? E aí a gente deu aí algumas dicas de como você pode chegar, como que você pode abordar, né? E é tão interessante que dentro desse estudo que nós fizemos, nós aprendemos que a gente precisa de fazer boas perguntas, né? Que a pessoa possa falar, e a gente deve escutar, a gente deve prestar atenção, e presta atenção no que eu vou te dizer. As pessoas sabem quando é fake, é verdade. Quando a gente conversa com alguém, que a gente sabe que a pessoa nem ali ela está, que ela não se compadece, a gente sabe que é fake. O nosso cérebro não é bobo, a gente sabe.
Então, quando você for evangelizar, é necessário que você mostre o Deus que está dentro de você, que você realmente ouça, pare tudo. Aquele negócio de você ficar falando com a pessoa, mexendo no celular, meu querido, não deu certo, não pode, pare, olhe nos olhos, ouça, se compadeça, chore, alegre com a pessoa. Às vezes a pessoa precisa de que você apenas ouça ela contar uma vitória. É verdade. E tem pessoas que querem apenas falar as derrotas. E a gente tem que estar ali para ouvir na vitória e falar graças a Deus. E na derrota falar de Jesus. E mostrar, apontar o caminho, né? Amém? Lembre disso. Devemos ouvir de forma genuína. Lembra lá do Network Church, né? Ouvir de forma genuína. Realmente se importar com a pessoa. As pessoas precisam de olhar para nós e ver um verdadeiro testemunho. Também, é claro, como representante, como embaixador do reino de Deus, é necessário que a pessoa olhe para nós e vê em nós um testemunho. As pessoas aí se você for fazer um estudo sobre um embaixador, ele tem aí, né, algumas características. Como eu posso falar de Jesus se a pessoa não vê Jesus em mim? Né? Agora, pastora, mas espera aqui, então quer dizer que eu preciso de ser santo? Não, querido, nós não estamos falando, porque nós vamos falar de Jesus, mas ele vai se manifestar através de nós, né? Então, a gente deve falar do nosso testemunho. Falar do nosso testemunho é uma forma poderosa de evangelismo. E dá testemunho também, né? Quando a gente começa a falar de nós, a gente tem que olhar para trás. Muitas das vezes, eu até falei aqui no Tadel, que certa feita eu estava ministrando, e eu fui falar de um testemunho de um irmão que Deus tinha feito algo sobrenatural na vida dele. Sabe que aquela virada mesmo, e quando eu terminei a ministração, mesmo sem dizer o nome dele, ele me chamou e falou, olha, eu não gosto que compartilhe o meu testemunho. E eu, uau, mas o seu testemunho poderia ajudar tantas as pessoas, as pessoas que te conhecem. Então, quando a gente for falar, quando a gente for ganhar alma para Jesus, anunciar o evangelho, a gente precisa falar do nosso testemunho, né? Eu até disse aqui que tem vários testemunhos para contar, que não é o caso de eu estar contando aqui agora, que o foco agora é aprender mesmo, mas é você contar o seu testemunho, mas lembre de uma coisa, exaltando o nome de Jesus. Né? Não é aquele testemunho, porque eu, não, pelo amor de Deus, fale de Jesus, não fale de você, fale dele, exalte ele, é tudo para ele, né? Porque a pessoa também sabe, quando você está contando um testemunho, que você está se exaltando. Querido, as pessoas falam. Fala. E aí você não vai estar mostrando Jesus que está em você, né? Lembre que antes você tinha rejeição e que hoje você tem aceitação. Antes você vivia medo, hoje você vive coragem. Antes você vivia rebelião, hoje você vive obediência. Querido, fale do antes e o depois de Cristo. Antes e depois de Cristo, o que Jesus fez pela sua vida. Vai falar com alguém, quer ganhar para Jesus? Fale de você. E tem uma coisa, quando você fala de você, e isso é verdade, aquilo soa de você, sai de você assim, com tanta positividade, com tanta energia boa, que a pessoa sente mesmo. Poxa, eu vou lá, eu quero saber como que Jesus fez, porque eu conheço essa pessoa. Dentro da nossa família, isso é muito forte, porque a nossa família nos conhece. A nossa família conhece as nossas fraquezas. E quando a gente começa a dominar as nossas fraquezas, que as pessoas conhecem, que as pessoas veem isso, a gente ganha as pessoas para Jesus. É uma estratégia poderosa para ganhar alma para Jesus e da nossa família. Lembrando que, eu gosto muito daquele versículo que diz que aquele que não cuida dos seus, desonrou a fé e é pior do que infiel. Então, quando a gente guarda os nossos testemunhos pessoal e não compartilha com a família, nós estamos desonrando. Né? Começa a contar os testemunhos. O que Deus tem feito na sua vida? Nesse tempo de pandemia, você tem sido luz na sua casa? Você tem trazido esperança? Tem pacificado na sua casa? Pense aí no nome de Jesus. Aprendemos também que uma vez que você tem essa intimidade com a pessoa, que você já chegou perto, que ela já é o seu network, né? Você pode usar também aí um grande feedback, eu chamo de grande feedback. 2 perguntas poderosas, que a pessoa para e fala, é bom fazer. Então vamos lá.
duas perguntas poderosas, né? A primeira pergunta: se você morrer agora, você vai para o céu? Eita, a pessoa para e começa. Eita, dá um feedback, né? Vamos lá. A segunda pergunta é: suponhamos que se você morresse hoje, e chegasse diante de Deus para entrar lá na porta, e Ele falasse para você assim, e Deus falasse para você assim: então, por que eu deixaria você entrar aqui dentro? Hã? Então, o que você diria para Ele? Seria aí duas perguntas para você falar para as pessoas. Mas espera aqui, pastora. A pessoa, quando você faz essas duas perguntas, dá aquela travada, você começa a pensar, porque a gente sabe que não existe ninguém santo. A gente sabe que nós temos que é só Jesus que foi santo. E aí quando você faz essas duas perguntas, você começa a fazer uma lista do que você pode entrar. E aí nada dá certo da resposta. E aí nós vamos lá. Aí a gente precisa de falar de Jesus, aprendendo e aplicando as 4 leis espirituais. No momento ali que você falar de Jesus, você precisa de lembrar dessas 4 leis espirituais. Se você entender, você vai poder estar falando de Jesus e as pessoas vão entender. Sabe o que eu vejo, queridas? As pessoas às vezes falar de Jesus e elas põem tanto peso para ser cristão, para poder seguir Jesus, que a pessoa, ela eu não dou conta. Aquilo que eu não consigo, mas eu não consigo. Parece que seguir Jesus é como entrar numa grande faculdade lá que você tem que estudar. Não, querido. Seguir Jesus é fácil. Aí a gente vai lá e coloca as coisas tão difíceis, tão pesadas, tão peso, que a pessoa não quer vir na igreja. A pessoa se sente indigna de sentar, de adorar a Deus. Queridos, tem pessoas que quando vai falar de Jesus, coloca tanto peso, que a pessoa não se sente à vontade de entrar na igreja. Certa feita, uma das pessoas que a gente acompanha, ela foi visitar uma igreja, e quando estava lá, foi de short, e algum obreiro da igreja chamou lá no cantinho e falou: olha, essa roupa não é adequada para você entrar aqui na igreja. Meu Deus. Querido, fala meu Deus. Fala aí. Pode uma coisa dessa? Tire essas religiosidade, coisas que você coloca. Eu me lembro que quando eu era jovem, não vou dizer minha idade, por favor, não pesquise. Quando eu era jovem, tantos jovens se perderam, porque as pessoas colocavam tanto fardo, que os jovens não conseguiam nem ir para a igreja. Não, ser crente é tão difícil. Era uma geração que poderia ter louvado mais, mas se perdeu muito, porque era tudo muito limitado. Vamos falar então, vamos trazer aqui as 4 leis espirituais. Querido, quando você vai falar de Jesus para a pessoa, você precisa de aplicar a primeira lei. Deus ama você e tem um plano para você. Sabe, quando você fala com a pessoa e mostra o plano de Deus e o plano que o diabo tem, eu vou te dizer uma coisa: ela vai escolher o plano de Deus. Eu já ganhei muitas almas para Jesus, sentando a pessoa e mostrando para ela o plano de Deus e o plano de Satanás. E pessoas que hoje estão dentro da igreja louvando a Deus, e entendeu, quando você mostra o plano de Deus, quando você mostra que Deus ama e que Deus tem um plano para ela, essa é a primeira lei que você deve aplicar. A segunda lei é que o homem é pecador e sem Deus não somos nada. Irmãos, essa história da gente dizer que, da gente pregar, vamos dizer assim, não acontece por aqui, mas falando como se essas pessoas fossem santas, se existisse uma geração de santos. Não, querido, nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Nós somos pecador, é a graça de Deus, é favor não merecido, não é por merecimento, é graça. Eu gosto muito de dizer e de fazer essa comparativa. Olha, segue o raciocínio. É como se você devesse muito dinheiro,
muito dinheiro e alguém fosse lá e pagasse a sua dívida, sem mesmo você conhecer. É favor não merecido, é graça. E também devemos aplicar a terceira lei. Só Jesus é a única solução. Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe outras estratégias. É só Jesus, só Ele. Ele é o caminho. Quando você falar do reino de Deus, quando você for falar, quando você for ganhar alguém, quando você for apresentar Jesus sendo embaixador, é necessário que você fale isso. Só Jesus é o caminho. E a quarta lei, precisamos de fazer um convite. Como nós perdemos, como não fazemos um convite? Depois que você fez, depois que você aplicou tudo isso que você aprendeu aqui, você precisa de perguntar, então, aceita Jesus? Por que é tão importante que a pessoa aceite Jesus? Ela confesse Jesus? Por que é tão importante receber Jesus? Porque a partir daquele momento, ela passa a ter uma aliança, o nome dela está escrito no livro da vida, ela passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quando nós levamos as pessoas a conhecer esse Jesus, através dessas 4 leis, aí sim, querido, nós vamos ganhar, sim, as pessoas para Jesus. Existem várias estratégias da igreja de evangelismo que você pode usar. Network, church, Casa da Paz, grupos de evangelismo, célula. Querido, as nossas células são verdadeiras, presta atenção nisso, as nossas células são poderosas para ganhar almas para Jesus. Segue o raciocínio aqui. Quando nós estamos no ambiente da célula, nós trazemos os nossos amigos, eles sentem a vontade para falar das situações que eles estão vivendo. Nós trazemos a nossa família. Na célula as pessoas encontram o quê? Assistência social. Quantas vezes na célula que você, pastor de célula, você, pastor de setor e área, fez cesta básica para ajudar o irmãozinho da célula? Na célula a gente consegue arrumar emprego um para o outro. Na célula nós importamos um com o outro, nós conhecemos um ao outro. A célula, ela traz pessoas. A célula tem pessoas que já são mais tempo na igreja, são mais maduros na fé, e tem pessoas recém-chegadas. Na célula a gente aprende a fazer relacionamento, a gente supera as dificuldades. Na célula, as células são verdadeiras, é berço para o evangelismo. Você, pastor de célula, você que está pastoreando célula, saiba que a sua célula, ela tem ganhado almas para Jesus. Tem célula, querido, aqui na nossa igreja, que ela acontece rigorosamente no mesmo horário, na mesma casa. Quer dizer, é tão lindo que as pessoas começam a chegar e já sentam, cada um ali começa a compartilhar, e de repente ali a comunhão, louvam junto, compartilha a palavra, lancha junto. Querido, isso é uma forma de evangelismo. Certa feita, nós estávamos evangelizando, e dentro do grupo da célula surgiu uma pessoa que precisava de tudo. Desde uma cesta básica até uma cama para dormir. E foi tão lindo, e eu tenho certeza que você já fez isso, que a célula começou a se movimentar, e um levou geladeira, o outro comprou cesta básica, o outro foi lá e pegou prato. Querido, muito rápido. Foi uma coisa tão rápida. Já tínhamos uma casa montada para aquelas pessoas. Esse é o propósito do embaixador, é trazer o reino de Deus e os benefícios do reino de Deus. Hoje, chegamos ao fim da nossa série, dedicado ao evangelismo pessoal. Fomos treinados e estamos prontos e focados a reconciliar a humanidade com Deus. E estamos sendo convocados para cumprir esse chamado. Ora, preste bastante atenção. As pessoas estão sedentas. Hoje, pastor Jarley ministrava aqui pela manhã, e foi um momento muito lindo, onde a gente sentiu a presença de Deus.
Queridos, as pessoas estão sedentas de Deus. Pós essa pandemia, você pode ter certeza que você que é embaixador do reino de Deus, as pessoas que te conhecem como embaixador vão te procurar. E é chegado o momento da gente ganhar muitas almas para Jesus. E essa igreja está sendo treinada para esse momento. Eu quero que você aí abaixe a sua cabeça, no nome de Jesus. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você e eu quero pedir para você, para que você pegue, ouça essa ministração e pratique, né? Chegamos aí ao final dessa palavra. Quero agradecer você que assistiu toda a série, que teve pastor de célula que pediu para mim até os PDF. Se você quiser, a gente manda para você também. É só falar um oi para mim aí que a gente manda para você estudar sobre isso, né? E vamos então praticar o evangelismo pessoal, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você, em sinal de gratidão pela sua vida. Deus amado, Pai querido, Deus aqui, Senhor Jesus, está toda uma liderança de pastores, ó Pai, aonde, Senhor Jesus Cristo, o foco é reconciliar o mundo com Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso que tivemos junto, ó Pai, aprendendo um com o outro. Pai amado, muito bom, Senhor Jesus, poder servir o seu reino. Pai, visita agora cada casa, Senhor, cada pastor, cada célula, Pai, e que possamos agora, Senhor, que esse novo projeto, Senhor, ganhar almas e cuidar muito bem delas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Fique com Deus e semana que vem, em nome de Jesus, estaremos todos presencialmente, né? Fique de olho aí nas suas redes sociais. Eu quero fazer um pedido aí, antes mesmo de acabar. Querido pastor, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu gostaria que você motivasse a sua célula a se inscrever no canal da igreja. É facinho. Você vai lá, vai no YouTube e se inscreve lá. Tem um sininho. Escreve, aciona o sininho para que quando começar os eventos da igreja online, você possa estar participando e você vai estar ajudando a igreja também, né? Quando a gente tem mais seguidores, aí abre porta para a gente aí, você pode estar ajudando. Por favor, peça aos membros da sua célula, para pedir às pessoas para poder assinar lá. Falta pouco para a gente chegar aí a 1000 inscritos, isso vai ser muito bom para nós, no nome de Jesus. Fique com Deus e até a semana que vem, no nosso Tadel, treinamento avançado de líderes.